Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LES, a sua lição da Escola Sabatini em áudio e vídeo no YouTube. Uma hora eu vou parar de falar isso. Afinal, estamos fazendo já resumos e comentários, estamos somente lendo a lição. Bem, se você sabe que esse vídeo está atrasado, você viu um pouco na introdução por que ele está tão atrasado. Bem, mas vamos lá, estamos no nosso primeiro trimestre de 2017, para não falar errado, e estamos falando esse trimestre todo sobre o Espírito Santo e a espiritualidade. Como não podia deixar de ser, vamos começar falando sobre o Espírito Santo e a palavra. Que palavra? É alguma palavra específica? Não, palavra é o jeito que nós chamamos a palavra de Deus, que nós chamamos de Bíblia, certo? A Bíblia, que se a sua Bíblia não é tão velha quanto a minha, ela deve estar com escrito Bíblia Sagrada ainda na capa. A minha é um pouquinho velha, sabe? Então ela já saiu. Bem, então vamos lá, vamos começar falando sempre pelo nosso verso temático da semana, aquele verso principal para a gente tirar alguma lição, e que dessa vez está em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 até o verso 17, ou verso 16 e 17, como você preferir falar. Então vamos lá. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só queria fazer algumas observações. Primeiro, que basicamente esse verso resume essa semana de estudo que a gente teve, que foi a primeira semana desse trimestre. Perfeição, eu quero que você entenda que ser perfeito não é ser perfeito no sentido bíblico da perfeição divina, tá bom? É ser perfeito no sentido de até onde o homem pode ir. Falava-se que Jó era perfeito, porque ele tinha atingido o seu limite do que ele podia ser como homem, pecaminoso aqui nessa terra. Ele era um homem muito piedoso, sendo que piedoso ele é ligado a Deus, que é pio. Se você é católico, provavelmente você sabe o que significa pio, tá bom? Então vamos lá. Então vamos pensar um pouco nisso, tá? Que é a perfeição. Porque se a gente fosse pensar também que a perfeição era algo que daria para alcançar nessa terra, não teria sentido Jesus voltar, porque as pessoas poderiam ser perfeitas, o mundo poderia, portanto, se tornar perfeito. Então tem um pecado, então não dá para essa terra ser perfeita, tá bom? Então vamos parar com a introdução e vamos logo para a lição. Rimou. Quem é o Espírito Santo? Eu não sei o que você imagina se o Espírito Santo é uma alminha penada voando por aí, se o Espírito Santo você acha que é um vento, é uma energiazinha que está correndo pelo universo, tá bom? Eu queria lembrar você que o Espírito Santo ele recebeu esse nome da divisão da Trindade. A divisão da Trindade, se você deve provavelmente lembrar, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui eu fiz 4 aqui, mas são só 3, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, chamado também de Jeová, né? E você tem ali a função do Pai como uma figura realmente para simbolizar aquele que criou, né? Aquele que existe. Então você separa a relação de Pai por função. Se você for também acompanhar um pouco a leitura da Bíblia, você vê que o Pai ele é tido como se tivesse um lugar no céu onde as pessoas, onde os anjos pudessem encontrar. Não que Deus fosse contido por um espaço, mas é bom que os seres humanos, afinal, tem que lembrar que o único onisciente é Deus, então que os outros seres, os anjos, todos que foram criados, possam entender assim melhor onde ele está e encontrá-lo. Então, por mais que ele esteja, como diz Jesus, gosto de usar, ele está sempre à porta e bato. O Filho, Jesus, que inclusive veio, se personificou como humano, inclusive tem a promessa de segunda vinda que ele vai continuar personificado, tanto que vai ter ainda as cicatrizes, tá? Da crucifixão. Então você tem o Pai, ele tinha provavelmente alguma forma que as pessoas conseguissem entender além de só uma energia. O Filho também fez assim. Você acha que o Espírito Santo é diferente? Eles são a Trindade. Os três são praticamente iguais. Eles se dividem em funções. Então você tem a Trindade, provavelmente o Espírito Santo não é uma minha penada que fica por aí, provavelmente não é um Espírito, provavelmente é uma pessoa que se chama Espírito Santo. Você conhece gente com nome estranho, então o nome dele é Espírito Santo. Imagine ele como uma pessoa na sua cabeça. Isso facilita muito quando você vai para a interpretação bíblica. Você tira essa ideia estranha de que o Espírito Santo é uma alminha penada por aí vagando, tá bom? Então, o que essa pessoa então faz? O que o Espírito Santo faz? Então, a função do Espírito Santo, ao longo da Bíblia toda, ele acaba não aparecendo tanto, aparece especial no Novo Testamento.
Ele aparece no Novo Testamento especial quando Jesus já está indo aos céus e fala assim: mas vos deixarei um Consolador igual a mim. Você tem também durante a Bíblia vários exemplos, por exemplo, Daniel, outras pessoas que se encontraram com anjos, que vinham trazer revelações para eles. Quer dizer, o anjo em si, ele não representava poder, ele tem alguns poderes, mas ele vinha trazer muitas vezes revelações, de falar, explicar sonhos. Mas quem dava essas revelações, quem mostrava o futuro para as pessoas, certo? Provavelmente o Espírito Santo, tá bom? Então você tem essa sendo a função do Espírito Santo durante toda a Bíblia. Também é dito que o Espírito Santo está na terra o tempo todo, mas chegará próximo do fim do dia do juízo e ele vai ser retirado da terra. O Espírito de Deus, como ele também é chamado, será retirado da terra. Nesse momento, quer dizer, ele está aqui ainda acalmando o espírito dos homens para que tudo não vá pelos ares. Na hora que ele for retirado, diz que a maldade vai imperar, diz que então a presença de Deus praticamente vai ser retirada da terra. Então a gente, se você ler a Bíblia, ler Apocalipse, você está esperando o dia que uma coisa ruim dessa vai acontecer. Mas é o fim das dores já, né? Estamos para o fim dos tempos. Se você é cristão, que significa que você acredita em Cristo, que era Jesus. Então, que é Jesus, vamos colocar assim. Então, qual é o problema? Se você acredita em Jesus, se você é cristão, então quer dizer que você acredita em Cristo, e o único lugar que você vai encontrar material original sobre Cristo é nesse livro, é na Bíblia. É importante que você compreenda que a Bíblia ela é um livro espiritual. Ela não é apenas um livro que você vai ler tentando compreender passo a passo, sem a necessidade de compreender a parte espiritual dela. Como você vai encontrar também Paulo falando, o homem ele é carnal, ele vai conseguir ler, vai conseguir entender as partes carnais, mas ele não vai conseguir as partes espirituais, porque o homem, na verdade, não é exatamente um ser espiritual. Ele precisa que as partes espirituais sejam explicadas por alguém que é espiritual, no caso, pedindo a Deus, que na verdade pelo Espírito Santo, que ele venha a mostrar a revelação dos fatos que estão escritos na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo acaba sendo esse intermediador que ajuda que nós possamos compreender mais da palavra de Deus. Se você tentar ler a Bíblia como alguém completamente descrente, como alguém que não está preocupado com a parte espiritual, você pode cair em algumas coisas que você vê por aí. Você pode ler a Bíblia e falar: nossa, que legal, parece que eu estou lendo algum livro do Tolkien. Ou você pode falar: nossa, parece algum roteiro de Hollywood que eu já li. Na verdade, muitos roteiros e muitos livros se basearam na Bíblia como se a Bíblia acabasse sendo uma mitologia para essas pessoas. Porque elas enxergam assim, elas não enxergam o espiritual como algo realmente que faça sentido para elas. A Bíblia não é 100% profecia. A Bíblia não é 100% um oráculo dizendo para você sobre as coisas que vão acontecer no futuro. Tem muita parte histórica, tem muita parte de situações do momento. Então, a Bíblia tem um cerne, se você ler, eu peço que você peça ajuda do Espírito Santo para conseguir enxergar esse cerne, que é o quê? Coisas que aconteciam, ou coisas que eram simbólicas lá no início dela, que você vê que acontecem até o fim dela. O sábado é um desses exemplos. Ele acontece lá na criação e ele é carregado até o fim da Bíblia. E é dito que isso vai perdurar depois, durante a eternidade. Então você vê esse sábado como uma verdade bíblica, porque a Bíblia toda se condiz consigo mesma. Uma pessoa que não leva a sério isso, ela não consegue discernir, por exemplo, alguma parte histórica, como algumas das festas do judaísmo, ou algumas partes das leis que Moisés escreveu sobre, por exemplo, ele copiou umas partes do Código de Hammurabi. Isso é maravilhoso para situar historicamente a Bíblia. Mas ele escreveu partes do Código de Hammurabi na Bíblia. Quer dizer, usou conhecimento secular, que fazia sentido na época, que obviamente não é uma época muito diferente da nossa, mas fazia sentido na época, era uma maneira talvez de se manter a ordem. Tudo, literalmente, um comando de Deus, sem tentar entendê-la, sem pedir ajuda do Espírito Santo. Você pode cair igual uma piada que tem, assim, a gente fala que é piada de crente, né? Que é o cara estava depressivo, o cara estava mal mesmo da vida, ele não sabia o que fazer, ele falou: já sei, a minha única saída é a Bíblia. Então ele pegou a Bíblia, fechou os olhos, abriu uma passagem, baixou, colocou o dedo e falou: é isso que eu vou fazer na minha vida. Isso vai me dar ânimo. Ele olhou ali, então Judas amarrou uma corda e se enforcou. Porque a religião real, como você pode pedir para o seu guia espiritual, a pessoa que está te auxiliando no crescimento espiritual, que ela lhe dê apenas
informações prontas, que não te estimule a estudar. Quero te lembrar também que a época que foi escrita a Bíblia, o conhecimento era passado entre patriarcas, depois foi passado na época dos gregos ali, que já depois os romanos, que eram professores, né? Eles estimulavam o conhecimento, e a Bíblia tem muito disso, então, de estimular o conhecimento ser repassado pelas pessoas. Então é interessante você estudar para descobrir essas passagens, descobrir o cerne que a gente fala assim, são os princípios, certo? Em cada ação há um princípio por trás disso. Nós chamamos de princípio de saúde, nós chamamos do princípio da guarda do sábado, certo? Você tem outros princípios, que você tem a natureza de Cristo, coisas que você vai encontrar sobre a Bíblia, mas você precisa ter essa humildade de tentar ver o que ela vai te dizer, não vir com uma resposta e tentar construir um enunciado para dar a resposta que você quer. Imagina se você fosse fazer uma prova em algum momento na faculdade ou na escola, onde você colocasse a resposta e o trabalho do professor é encaixar o enunciado para que sua resposta estivesse certa. Você sempre tira 10. Você aprendeu alguma coisa além do que você já sabe? Não também. Então, se você tem sede de conhecimento, é interessante que você se coloque na posição de aluno para aprender alguma coisa. Não se coloque sempre na posição de professor. Bem, eu espero ter ajudado você com alguma coisa nesse estudo. Eu realmente gosto de fazer esses vídeos. Desculpa muito pelo atraso, mas a gente vai colocar isso em ordem. A gente vai colocar isso em ordem. Ok? A gente vai. Eu estou dizendo isso de novo, né? Mas tudo bem. Bem, um grande abraço a vocês. Se você gostou do vídeo, puder deixar seu joinha, agradeço demais. Se você esteve ausente do canal e está retornando, muito prazer, porque estamos de volta, então você pode continuar assistindo a gente. E então, deixe seu joinha, se inscreve no canal, te espero no próximo vídeo. E então, até lá. Tchau, tchau.